A escola estava silenciosa. Um silêncio pesado, que só existe quando todos já foram embora. O sol do fim de tarde pintava os corredores de um laranja melancólico. As luzes estavam apagadas. Mas, no segundo andar, um grupo de alunos ainda estava lá. Eles se moviam em bloco, os passos ecoando no chão frio. A risada nervosa de um deles quebrava a tensão, mas só por um instante. Eles tinham um objetivo, um destino: o banheiro feminino no final do corredor. Todos ali conheciam a história, todos sabiam o ritual, todos sussurravam o nome que assombra gerações de estudantes no Brasil: a loira do banheiro. Essa é, sem dúvida, uma das maiores e mais duradouras lendas urbanas do nosso país. Uma história que atravessa décadas, passada de aluno para aluno, de irmão mais velho para irmão mais novo. Ela mora nos medos da infância e da adolescência. Um fantasma que escolheu o lugar mais improvável e ao mesmo tempo mais vulnerável de uma escola para fazer sua morada: o banheiro. Um lugar de espelhos, de ecos e de solidão momentânea. A lenda tem dezenas de versões, espalhadas por cada canto do Brasil. Mas a história mais famosa, a que deu um rosto e um passado para o espectro, nasceu em um lugar específico. A história que vamos contar hoje não é apenas sobre um fantasma. É sobre medo, curiosidade e a incrível capacidade que nós, seres humanos, temos de transformar tragédia em mito. É sobre como um nome, uma data e um lugar podem dar vida a uma assombração que se recusa a desaparecer. Prepare-se, porque você nunca mais vai olhar para um banheiro de escola da mesma forma. A jornada começa em Guaratinguetá, uma cidade no interior de São Paulo. Foi lá que a loira do banheiro ganhou sua certidão de nascimento, por assim dizer. Toda grande lenda precisa de uma raiz, um ponto de partida que a torne crível. Para a loira do banheiro, essa raiz está fincada na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Foi lá, no final do século XIX, que a história começou a tomar forma. A cidade, na época, era um centro importante da aristocracia cafeeira. Famílias ricas e influentes ditavam as regras sociais, e a tradição era a lei mais poderosa de todas. Nesse cenário, nasceu a personagem central do nosso conto: Maria Augusta de Oliveira, uma jovem cuja vida se tornaria matéria-prima para o maior fantasma escolar do Brasil. Maria Augusta não era uma figura qualquer. Ela era filha de uma família proeminente. Seu pai, o Visconde de Guaratinguetá, era uma figura de respeito e autoridade. Como era comum na alta sociedade daquele tempo, a vida de Maria Augusta já tinha um roteiro traçado desde o berço. Ela deveria seguir as tradições, frequentar os eventos certos e, o mais importante, casar-se com um homem de igual ou maior status social, escolhido por sua família. Um casamento arranjado, contrato para preservar riqueza e poder do clã. A história conta que Maria Augusta era de espírito livre, bonita e inteligente. A ideia de um casamento forçado, sem amor, a apavorava. Ela sonhava com uma vida diferente, queria liberdade, conhecer o mundo, fazer suas próprias escolhas. A pressão da família aumentava, e o noivo já havia sido escolhido. O tempo de Maria Augusta estava se esgotando. Foi então que ela tomou uma decisão drástica, que mudaria sua vida e criaria um mito. Aos 14 anos, em 1888, para escapar do casamento arranjado, Maria Augusta fugiu. Seu destino era o ápice da cultura e da modernidade: Paris, na França. Uma fuga ousada contra o pai e a sociedade conservadora de Guaratinguetá. Paris, a cidade-luz. No final do século XIX, era o epicentro do mundo. Para a jovem Maria Augusta de Oliveira, chegar lá deve ter sido como entrar em um novo universo. Longe do controle rígido da família, ela finalmente pôde experimentar a liberdade que tanto desejava. A vida em Paris era vibrante, cheia de arte, cultura, uma efervescência social que contrastava com a vida provinciana que deixara. Por um tempo, pareceu que sua fuga tinha valido a pena.
Os detalhes sobre seus anos em Paris são nebulosos, o que alimenta o mistério. No entanto, sua jornada de liberdade não duraria muito. A história de Maria Augusta é, acima de tudo, uma tragédia. Aos 26 anos, mergulhada na efervescência parisiense, sua saúde começou a declinar rapidamente. As causas exatas de sua morte são debatidas e especuladas, e isso apenas alimenta a lenda. A versão mais difundida: ela teria morrido de raiva, doença fatal transmitida pela mordida de um animal. Outras versões falam de tuberculose ou outras enfermidades comuns no período. Imagine a angústia: uma jovem, longe de casa, sucumbindo a uma doença dolorosa. A notícia de sua morte chegou como um golpe para a família em Guaratinguetá. Apesar da fuga, ela ainda era filha do Visconde. A mãe exigiu que o corpo fosse trazido ao Brasil para um enterro apropriado. A viagem de volta de Maria Augusta foi longa e macabra. Seu corpo, embalsamado dentro de um caixão de chumbo, cruzou o oceano para retornar a Guaratinguetá. Leis sanitárias e medo de contaminação impediam o enterro imediato no cemitério municipal. A família decidiu sepultá-la temporariamente dentro da própria casa. O caixão foi depositado em uma urna de vidro e mantido na mansão. O corpo de uma jovem, visível através do vidro, repousando no coração da casa onde cresceu. Imagem poderosa e assustadora. Anos depois, o corpo de Maria Augusta foi finalmente transferido para o jazigo da família no cemitério municipal de Guaratinguetá. Com o tempo, a propriedade mudou de mãos. O casarão foi demolido para dar lugar a uma nova construção. Em 1902, no mesmo local, foi inaugurada a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. O terreno que foi lar de Maria Augusta virou palco de sua lenda. A conexão era forte demais para ser ignorada. Logo se dizia: o espírito de Maria Augusta nunca deixou o local. Salas, pátios, banheiros. A lenda borbulhava nos corredores, mas um evento jogou gasolina no fogo. Em 1916, um incêndio de grandes proporções atingiu a escola, causando pânico e destruição. As causas nunca foram totalmente esclarecidas, abrindo espaço para o sobrenatural. Para muitos, não foi acidente. Foi um sinal, manifestação do espírito inquieto de Maria Augusta. A narrativa ganhou perigo. Não só um fantasma triste, mas capaz de causar destruição. A escola foi reconstruída, mas as marcas, físicas e psicológicas, ficaram. Dizem que, após o incêndio, as aparições se tornaram frequentes. Portas que batiam, luzes que piscavam, passos em corredores vazios, a visão de uma mulher loira nos espelhos. A cor dos cabelos, diz a lenda, teria clareado no embalsamamento, ou na memória popular. O banheiro virou epicentro, lugar de vulnerabilidade, solidão. Alguns dizem que um espelho teria vindo do antigo casarão. O incêndio foi o catalisador que transformou uma tragédia familiar em fenômeno cultural, alimentando para sempre a imaginação coletiva. Um poder que faz com que, até hoje, jovens ainda sintam um arrepio na espinha ao ouvir seu nome. Com a base firmada em Guaratinguetá, a lenda começou sua jornada para fora dos muros da escola. Como um vírus, a história se espalhou, primeiro na cidade, depois no estado e por todo o Brasil. A transmissão era boca a boca, contada com medo e excitação. Cada nova escola adicionava seus próprios detalhes, criando um folclore vivo. O que tornou tudo mais popular foi o ritual de invocação. O desafio: ir ao último banheiro do corredor, fechar a porta e executar ações. Dar descarga 3 vezes. Chutar o vaso sanitário. E o passo final: chamar seu nome 3 vezes. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. A expectativa era a aparição do fantasma. Relatos variados e arrepiantes. Em algumas versões, surge no espelho. Em outras, aparece atrás, com algodão nos ouvidos e no nariz. Há histórias de torneiras que se abrem sozinhas, até de água que vira sangue, sussurros, choro,
vindo de dentro da cabine. Ciclo de medo e fascinação. À medida que a lenda viajou, ela se adaptou, como num telefone sem fio. Maria Augusta é a origem mais documentada, mas em muitos lugares a loira tem outras identidades. Em algumas escolas, é uma aluna que sofreu bullying e tirou a própria vida no banheiro. Em outras, seria uma professora morta em um acidente trágico. Pesquisadores do folclore e psicólogos oferecem explicações racionais. Banheiros escolares costumam ser mal iluminados, com espelhos manchados e acústica que amplifica ruídos. Cenário perfeito para a mente pregar peças. Sugestão e medo coletivo transformam um cano em choro e um reflexo em aparição. Sociologicamente, lendas funcionam como advertência e fortalecem laços por meio do medo compartilhado. O ritual é um teste de coragem, um jeito de explorar limites e criar hierarquias sociais. E há o técnico. Encanamentos ruidosos, fiação instável e correntes de ar explicam muitos sustos. Somados à tragédia de Maria Augusta, temos a receita perfeita para um fantasma que não some. A loira do banheiro não ficou confinada aos corredores das escolas. Sua história transbordou para a cultura popular. Virou um ícone pop do terror nacional, aparecendo em todas as mídias imagináveis. No cinema, na televisão, episódios de mistério, documentários, filmes de terror, às vezes aterrorizante, às vezes caricata em programas infantis. Na literatura, é presença cativa em folclore e ficção infanto-juvenil. Professores usam sua história para discutir folclore, história local e a psicologia do medo. Com a internet e as redes, a lenda ganhou novo fôlego. Creepypastas, vídeos virais, desafios. A cada plataforma, ela se reinventa. A facilidade de compartilhar espalhou relatos e rituais mais rápido do que nunca. Uma lenda atemporal, do pátio da escola à tela do celular. Chegamos ao final. Por que uma história do século XIX segue tão viva? A longevidade não é acaso. Ela toca medos universais e tem base sólida e detalhada. A história tem nome,